Queridos, nós estávamos hoje pela manhã lá em Palmeira, juntamente com uma igreja, encerrando um culto um retiro, na verdade, e nós ali tivemos um momento tão bom, tão alegre, em adoração ao Senhor, e foi algo tão poderoso, poder chorar na presença do Senhor, clamar. Era um retiro de família, e ali nós orávamos e já com o coração pensando aqui na nossa igreja, e Deus tem nos colocado, como o pastor Silas falou, em igrejas tão longe, tão pequenas, quando nós vemos a nossa estrutura e a gente começa a olhar essas igrejas tão pequenas, mas lá também tem um povo sedento, orando, clamando, chorando na presença do Senhor. E Deus colocou no meu coração essa semana uma palavra, e quando o pastor Silas comentou, eu falava para Deus: Deus, qual é a palavra? Qual é a palavra? E imediatamente saltou das escrituras, né? Saltou da palavra do Senhor, soltou a palavra dele, a boca dele falando, e eu agarrei essa palavra e eu quero compartilhar com vocês nessa tarde. Eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aleluia. Capítulo 15. Vamos ler primeiramente o verso 4. Versículo 4. Amém? Vamos ler aqui, ó. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e percebendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? Agora, o 15:8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende candeia e varre a casa, busca com diligência até achar? Agora o versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei até com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com meretrizes
mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Uma história, uma parábola bastante conhecida. Quem não conhecia essa parábola, levante a mão. Todos. Deus revelou algo para mim e eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que o Espírito Santo, de alguma forma já, alguma vez ministrou no seu coração, vai compreender esta palavra nesse âmbito que Deus falou para mim. Queridos, a parábola de Jesus, elas são narrativas breves, dotadas de um conteúdo rico, profundo, para ilustrar o seu reino, para ilustrar como é o reino dele. E quando Deus colocou o meu coração, Jesus, ele estava no meio do povo e ele falava com amor, com carinho com o povo. E quando ele começa a falar essa parábola, ele estava sendo julgado pelos publicanos, pelos escribas e pelos pecadores que estavam ali, porque ele se assentava no meio de pecadores. Ele falava do amor de Deus de uma forma bem simples. Ele falava o evangelho simples e puro. E quando ele ilustra esta palavra, ele coloca o seguinte: que havia um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo, ele chega ao pai e fala: pai, dá-me da herança. Nós sabemos que naquela época, a herança, ela era repartida 2/3 da herança para o filho mais velho e 1/3 para os filhos mais novos. E se um dos filhos recebesse a herança e ele acabasse vendendo essa herança, a pessoa que comprou essa herança só teria direito a essa herança após a morte do pai. Eu não sei o que motivou esse pai dar a herança. A palavra fala que ele vai e ele vende, ele se desfaz da parte daquele menino e entrega na mão dele a herança. E poucos dias depois, ele pega esse dinheiro, ele pega essa herança, e a palavra fala que ele vai para um lugar distante. E lá, nesse lugar distante, um jovem com dinheiro acaba gastando todo o dinheiro, rapidamente, sulamente. E ele acaba se enxergando e vendo que, não tendo mais, as amizades foram embora. E ele começa a se lembrar do pai dele, começa a se lembrar de quem ele era, o que ele tinha. E não tendo mais nada, ele se enxerga no meio de porcos, desejando comer aquelas bolotas. Essas alfarrobas, na verdade, são vagens que hoje em dia é até usado para fazer pastas, até com avelã, não era algo ruim. Porém, ele desejou comer aquilo porque não tinha nada para comer. E ele se lembra: o meu pai, lá na fazenda, lá na chácara, lá com o meu pai, lá na casa do meu pai, tem comida. E os funcionários do meu pai, os jornaleiros do meu pai, os funcionários do meu pai, tem muito alimento, e eu não tenho nada. Ele cai em si e ele se arrepende. E o fato dele se arrepender, ele toma uma atitude e volta para casa. E quando ele chega, eu acredito que ele voltando para casa, eu não sei a distância, a palavra não fala, diz que é longínqua. E ele voltando para casa, com certeza um jovem, ele começa a pensar tudo o que ele fez, com que ele gastou aquele dinheiro, com que ele gastou aquela herança, as coisas feias, as coisas horríveis, que desagradavam os olhos do pai e do pai dele. Eu fico imaginando qual seria o discurso que ele chegaria e falasse: pai, ele já tinha falado na palavra, já tinha narrado: pequei contra o céu e contra ti. Só que vocês notam que quando ele chega, o pai de longe enxerga ele. É como se o pai estivesse esperando já, de longe, um lugar alto, ou
ele enxerga o filho e ele corre em direção ao filho, e a palavra fala que ele abraça e ele beija o filho. E o filho já começa a se explicar: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. A palavra fala que em momento algum aquele pai acusa ele. Imediatamente ele chama já os servos e manda trocar a roupa e manda colocar um anel, provavelmente um anel de família, que representava uma família, sandálias aos seus pés, alparcas nos seus pés, para quê? Para diferenciar do funcionário ou do escravo. Ele não questionou em momento algum o filho: por que você gastou o dinheiro? Por que você pegou a herança e sumiu? Momento algum a palavra fala que ele questiona isso. E ele já mata um novilho gordo, cevado, faz uma grande festa com danças. A palavra não fala dança, a palavra fala danças com música. Uma grande festa porque aquele filho que estava longe tinha retornado, que aparentemente morto, estava vivo. E enquanto acontecia essa troca da roupa, o anel, a festa, as sandálias, a palavra fala que ele tinha um irmão, e o irmão dele estava no campo, trabalhando. Em todo esse período, este filho, enquanto o mais novo foi gastar toda aquela herança, esse filho que também recebeu a sua parte, porque a palavra fala que foi repartido entre eles, ele estava ali, trabalhando na casa do pai, estava ali, indo para o campo, ajudando. E quando ele chega do campo, ele ouve música, ele ouve danças, ele chama um dos seus servos e fala: o que está acontecendo? O que está acontecendo naquele lugar? Quando eu era menino, eu tinha dó desse irmão. Quem já conhece essa parábola, né? Teve dó deste irmão que ficou. Poxa vida, ele trabalhou durante todo esse período, trabalhou ali, ralando, sol a sol. Só que notem, quando aquele primeiro filho voltou, o pai foi correndo em direção a ele e abraçou. Quando este filho, o segundo filho, viu que havia uma festa, ele não quis entrar na festa, e o pai também teve que ir atrás desse filho. A palavra fala que ele sai em direção a esse filho também, e ele fala: filho, por que está triste? Imediatamente esse filho já acusa o pai: pai, é eu que estou do teu lado, é eu que estou trabalhando dia após dia, sol a sol. Nunca mataste um cabrito para mim e para os meus amigos. Notem, queridos, que mesmo dentro de casa ele estava longe. Notem, queridos, que mesmo dentro da casa de Deus, muitas vezes estamos longe. A palavra não relata se ele entrou na festa. Aquele pai simplesmente abraça esse filho também e fala: filho, tudo que tenho aqui é teu. Tudo que eu tenho, tudo o que está aqui, que nós lutamos juntos, também é seu. Queridos, nós aqui na Primeira, nós temos GPs, nós temos os cultos, ministérios, dentro do próprio GP, dentro do próprio ministério, dentro da própria igreja. Muitas vezes tem pessoas longe, tem filhos que estão longe. Como estamos olhando? Será que estamos olhando como este pai olhou? Nessa parábola, se vocês notarem nos primeiros 2 versículos que nós lemos, tanto a ovelha perdida como a dracma perdida, notem que a dracma perdida estava dentro de casa perdida, e a ovelha fora. O senso de direção de ambos
Jesus estava narrando para aqueles publicanos ali. É fenomenal a forma que ele... É simples. A ovelha fora do rebanho, ele vai lá e busca. Também é encontrada. Mas a dracma dentro de casa, também perdida. E Jesus narrando do filho pródigo, os dois filhos, né? Vamos dizer que um filho era ovelha e o outro filho era a dracma. Uma perdido fora de casa e um perdido dentro de casa. Eu e você, nós, como filhos de Deus, homens que estão aqui, como sacerdote do seu lar, mães que estão aqui, auxiliadora dos seus esposos, pai e mãe, todos nós como filhos. Aonde estão os nossos filhos? Aonde estão as pessoas que Deus tem trazido até nós? Aonde que está? Pessoas que vem à tua memória que um dia já estava aqui e não está mais. Será que ela está perdida? Aonde ela está, essa ovelha? Ou aquele filho, aquele amigo, aquele primo, aquele parente? Será que está dentro da tua casa, perdido? Eu fico imaginando eu como pai. Meu filho tem 12 anos, eu oro todos os dias. Deus, mantém ele na sua casa, aqui junto comigo. Quantos pais têm perdido os teus filhos dentro da própria casa? Líderes perdendo os seus próprios liderados dentro do próprio ministério, dos GPs. Esses dias eu estava num TCL e o pastor Silas comentou que uma das nossas maiores falhas é não manter, é não cuidar aquele que está dentro. Tantas coisas têm acontecido na casa do Senhor, tantos milagres, tantas curas. Mas se Deus trouxe você aqui nesta tarde, Ele está dizendo para você, Ele está dizendo para mim: os seus, aonde estão? Estão perdidos lá fora? Estão perdidos aqui dentro? Quando o pai abraçou aquele segundo filho e falou para ele: tudo o que eu tenho, todas as coisas são suas. É porque o nosso pai está dizendo para mim e para você: todas as coisas são possíveis se nós crermos, se nós orarmos, se nós tivermos ter a prática de ler as Sagradas Escrituras, de meditá-la dia e noite, de ter momentos com o Pai, ser conhecido deste Pai. O nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Papai, o nosso amigo Espírito Santo está juntamente com a palavra. Todas as vezes que eu abro esta palavra, todas as vezes que você abre essa palavra, o próprio Deus vai falar com você. O próprio Espírito Santo vai falar com você. Ele vai revelar coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. É necessário que eu e você venhamos olhar para o lado e olhar dentro do nosso GP, olhar dentro da nossa família, dentro do nosso lar, dentro do nosso ministério. E o Espírito Santo está gritando no meu ouvido: não perca os teus filhos, não perca as tuas filhas dentro do teu lar. Pai, se assente do lado da tua filha. Pai e mãe, se sente do lado do teu filho. Narre a palavra, participe. Não perca o teu filho, não para o mundo e nem dentro de casa. Não perca o teu filho de forma alguma. Não perca. Abrace o teu filho, tenha momento de leitura da palavra. Chore com ele. Deus tem levantado homens e mulheres para orar. Eu tenho orado por pessoas que jamais eu imaginei que era para mim orar. Para estar aqui dentro, precisamos ter uma vida de oração e orar para que eles venham estar aqui dentro. Aqui é o lugar certo.